E nós, então, estabelecemos que nesse último culto do mês nós estaremos falando algo específico para as famílias. E hoje seria a pastora, mas em função de algumas coisas que nós temos, ela não pode estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, então eu estou aqui para ministrar a você. Amém? Eu, nesse período, fui buscar a Deus aquilo que eu deveria falar, e o Senhor me levou a perceber algumas coisas a respeito do casamento. Casamento, provavelmente você está aqui ou é casado ou não dia mais se casar, e você precisa compreender algo muito importante. O casamento é algo estabelecido por Deus. Na realidade, é duas coisas que Deus estabeleceu Ele próprio. As outras coisas foram consequências de alguns atos nossos, mas duas coisas Deus estabeleceu. A primeira é o casamento, e a segunda, a igreja. Isso foi estabelecido pelo próprio Deus. E nós estamos vivendo dias em que o casamento está, como diz o mundo, falido. Para o mundo, o casamento é uma instituição falida. As pessoas aí fora não veem mais o casamento como algo sagrado, algo estabelecido por Deus, mas eles veem o casamento como algo simplesmente que é como qualquer outra coisa. E nós precisamos compreender que não é isso. Na realidade, hoje em dia, nos países ditos desenvolvidos e que estão em desenvolvimento como o nosso, 50% das pessoas que se casam, de todas as pessoas que se casam, 50% se divorciam. Triste realidade. Eu estava pesquisando para ministrar aos irmãos nessa noite, e eu fui buscar o dado do IBGE. A taxa de divórcio cresce 200% em 23 anos no nosso país. Diz assim o texto: crescimento de 200% em relação a 1984, quando era de 0,46 por mil. Em números absolutos, os divórcios concedidos passaram de 30,847 em 1984 para 179.342 em 2007, há 3 anos atrás. Os dados foram apresentados hoje na pesquisa Estatística de Registro Civil. Em contrapartida, o número de casamentos, ele fala do número de casamentos, vem crescendo também. Depois diz assim: segundo os técnicos do IBGE, a elevação das taxas do divórcio revela uma gradual mudança do comportamento da sociedade brasileira, que passou a aceitar o divórcio com maior naturalidade. Passou a aceitar o divórcio com maior naturalidade. Motivo de todo esse aumento em 2007 para 1984, 200% de divórcios aconteceram a mais. Isso é alarmante, irmãos. E o problema é que nós todos nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos a ver o divórcio como uma saída para muita gente, mas ele não é a saída para ninguém. E existem alguns pontos, alguns fatores que têm estressado os casamentos hoje em dia. Por que as pessoas têm recorrido ao divórcio? Porque há muita coisa que tem feito com que esses casamentos acabem. E eu quero nessa noite falar com você a respeito de como lidar com o estresse do casamento em momentos difíceis. Amém? Como é que nós podemos suportar as situações nesses dias da nossa vida como marido e mulher? Primeiro, nós precisamos identificar quais são os elementos que podem causar o estresse no nosso relacionamento. E depois nós temos que tratar do como nós podemos lidar com ele. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero fazer esta noite é mostrar para você alguns itens que podem levar um relacionamento ao divórcio. E o primeiro deles é problemas financeiros. O problema financeiro, tanto no
aspecto ter filho. Tem muita gente se casando e, infelizmente, não programa a sua vida, não faz as coisas como deveria fazer, e depois começa a ter problemas financeiros. Como eu disse, tanto no aspecto falta, quanto no aspecto com dinheiro. Como assim, pastor? A maior parte das pessoas, muitas vezes, entram num relacionamento conjugal sem avaliar o custo de se manter uma vida de casado. E, como diz o ditado, até que a dívida o separe. É verdade, isso tem acontecido. Porque as pessoas não sabem lidar com a situação e acabam então entrando nessa situação de vida, e aquilo começa a ser o motivo pelo qual as brigas começam a acontecer no casamento. E aí então essas pessoas, não sabendo lidar com a situação, elas acabam se divorciando, achando que essa será a solução. Também é aquela pessoa que tem a condição financeira muito boa, mas de repente, ou a mulher ou o marido, um dos dois geralmente é assim. Um dos dois é aquele que gasta mais, é aquele que não tem um equilíbrio no gastar, e de repente com isso também começa a ter problemas de relacionamento que podem culminar no divórcio. Então esse é um dos maiores problemas que nós temos tido hoje no meio, seja no meio secular ou no meio evangélico. Problemas que podem causar o divórcio. O primeiro deles então é o problema financeiro. Segundo problema é o desemprego. O marido passa, então, perde o seu emprego e começa, então, aquela situação no lar, onde muitas vezes a esposa está trabalhando, mas ela começa a perceber que o marido não consegue arrumar o emprego, e aquilo começa a ser motivo também de desavença, motivo de brigas, porque ela, ou ambos ali, começam a estar com situações onde esse relacionamento começa a se quebrar. Problemas com o desemprego. Não há muitas vezes uma compreensão de como lidar com essa situação. E aí então começam as brigas, começam as situações, e as pessoas preferem se separar a permanecer juntas. Como se isso, como eu disse há pouco, fosse resolver o problema. E mais uma vez, não vai resolver o problema. Outro fator que pode estressar um casamento ao ponto de ele chegar ao divórcio são problemas íntimos. Marido e mulher começam a ter situações ali de intimidade, que eles não mais estão se entendendo nesse aspecto das suas vidas, e eles então preferem se separar do que tentar acertar a situação. Muitas vezes acontece isso. Pessoas que alegam que têm certas situações íntimas no seu casamento, e elas então se divorciam, achando que vão ser felizes num outro casamento. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus disse, Deus uniu, não o separe o homem. Amém. Amém. Outro problema que pode acontecer, que pode estressar um casamento, é o problema da infidelidade. Quantas e quantas situações nós estamos vendo que pessoas então não são fiéis aos seus cônjuges, e elas então resolvem por uma situação se separar, achando que aquilo é a solução do problema, e novamente não é a solução do problema. Mas as pessoas tendem a dizer assim: isso eu não aceito, eu tenho o direito de ser feliz, então elas preferem se separar. Outro problema que pode causar infidelidade são pontos de vista diferentes na criação dos filhos. Causar divórcio, estresse. O marido acha que o filho tem que ser educado dessa maneira, a esposa acha que tem que ser educado de outra maneira. O marido muitas vezes fala uma coisa e o filho vai lá para a mãe e ela fala outra, e vice-versa. Então esse marido e essa esposa começam a ter problemas porque eles divergem na criação dos filhos. E um fala uma coisa, outro fala outra. E começa
o problema aí. Precisamos entender, mais uma vez, que essa não é a solução. O divórcio não é a solução para esta situação. Amém? Amém. Outro problema que pode causar estresse no casamento é problemas crônicos de saúde em um membro da família, filho, pai, mãe. Muitas vezes a família tem uma situação, um filho que tem um problema crônico, ou mesmo o marido ou a esposa tem algum tipo de problema de saúde que é crônico, e aquilo começa a abalar o relacionamento do marido com a mulher. Eles começam a perceber que aquela situação que eles têm está trazendo um desconforto para cada um deles. Então, eles também, em vez de aprenderem a lidar com a situação, buscam uma saída, segundo eles, mais fácil. Outro estressante no casamento é a morte do filho. Muitas vezes o filho morre, o casal até então vivia bem, mas aquilo abala de tal maneira um dos dois que eles começam a ter divergências, problemas. Em vez de sentarem, resolverem, buscar ajuda, como nós vamos tratar aqui daqui a pouco, eles começam a estar convivendo num ambiente que eles daqui a pouco não vão mais suportar, e um deles então irá pedir o divórcio, ou ambos consentirão no divórcio. Outro problema, choques com o sogro e a sogra. Tem problema familiar que é originado, o casal tem problemas por origem do sogro e da sogra. O sogro e a sogra começam a interferir no relacionamento do casal, ou ainda o marido, ele é apegado ao que a mãe diz, e a mãe então começa a falar, e a esposa também é apegada à sua mãe. E aí o que acontece? Começa a ouvir a mãe, um começa a ouvir a mãe, outro começa a ouvir a mãe. E muitas vezes isso traz estresse no casamento, desconforto no casamento. E aí então eles se separam por causa do sogro ou por causa da sogra. Problema seríssimo. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe. Sua vida é a sua vida. Amém? Amém. Então, como estou dizendo aqui, que você não pode ir na casa da sua mãe. Amém? Amém. E nem você na casa do seu pai. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que quando o sogro ou a sogra interfere no relacionamento, isso pode causar um estresse entre o casal. E isso pode chegar ao divórcio. Outro fator que pode causar problemas no estresse do casamento é o excesso de trabalho. Tanto o marido quanto a mulher trabalham excessivamente e não tem mais tempo para a família. Esse é outro fator que tem acontecido muito nesses dias. Com o intuito de trazer sustento para casa, o marido passa muitas e muitas horas fora de casa, não dando mais tempo para a sua família. E isso começa a causar um certo desconforto, um estresse no relacionamento. E para muita gente, a saída é o divórcio. Outro problema é o problema de passar mais tempo na internet ou na televisão com a família. Muitas vezes, o homem ou a mulher, e com o advento da internet agora muito mais, eles costumam chegar em casa e ir para o computador e passar longas horas ali no computador ou na televisão. Isso também é um estressante para o casamento. As pessoas precisam compreender, nós temos que compreender, que esses são instrumentos para que nós possamos utilizar, mas se não for utilizado da maneira certa, haverá problemas no relacionamento. Outro fator, infidelidade cibernética, ou seja, o marido ou a esposa começam a usar o computador e começam a ter ali sites pornográficos. Isso tem sido nos Estados Unidos, as crianças de 12 anos, a taxa é altíssima. Obviamente eu estou falando de marido e mulher, isso acontece também dentro do relacionamento, homem e mulher. Vão para o computador e começam a ver sites pornográficos e entrar em sites de bate-papo. E aí começa a haver um relacionamento cibernético via internet, e isso causa um estresse, um problema no casal, porque geralmente assim,
Geralmente o que se aparece é aquela foto maravilhosa. Não é assim que acontece? Aquela foto maravilhosa, que na verdade não tem nada a ver. Isso é outro estressante para o casamento. Outro ponto é a degradação moral e ética. O casal não tem mais ética entre eles. Eles não têm mais respeito entre eles. Eles começam a se agredir. E isso tem causado um estresse no relacionamento marido e mulher. E aí então, qual a opção? Eles acham ser melhor? A opção é a separação. E, por último, como estressante do casamento, é o egoísmo. Na realidade, esse é o pior dos fatores. Porque um pensa em satisfazer a si e não satisfaz o outro. Essa é a grande situação hoje em dia no casamento. Os casais não estão pensando mais no outro, estão pensando em si próprios. Então ele pensa assim: ela tem que me satisfazer, ela tem que satisfazer aquilo que eu gostaria. E ele pensa, e ela pensa da mesma maneira: ele precisa me satisfazer, ele precisa satisfazer aquilo que eu gostaria. Não estou falando só de relacionamento sexual, eu estou falando da vida. As pessoas são egocêntricas, pensam só em si mesmas. Ela não pensa no outro, ela pensa em si. O que é que ele vai me dar? O que é que ela pode me dar? E com isso acaba-se causando um estresse, e a solução que essas pessoas acham ser mais viável é o divórcio. Mas como eu disse há pouco, irmãos, isso não é a solução de Deus para a vida do casal. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Odeia. Então não adianta você pegar textos separados, achando que aquele texto justifica a atitude muitas vezes que é tomada pelo casal, porque nada justifica o divórcio. A Bíblia nos coloca como uma só carne, não há possibilidade de divisão em uma só carne. Então nós precisamos compreender de uma vez por todas que o divórcio não é a solução para a nossa vida, como marido e mulher. Nós precisamos achar a solução para que isso não aconteça. Amém? E eu quero dar para você alguns pontos de como você pode vencer o estresse no seu casamento. Porque todos nós que somos casados temos essa situação. Todos nós, muitas vezes, o relacionamento passa a ficar um relacionamento estressante. De alguma maneira ele passa a ficar estressante. Em algum momento esse relacionamento está estressante. Então nós temos que aprender como é que eu tenho que lidar com essa situação. Porque ninguém aqui tem um casamento perfeito. Todos nós temos momentos onde nós temos altos e baixos do nosso relacionamento. Amém? Amém. Como é que eu posso vencer o estresse no meu casamento? Primeiro, preste bem atenção. Permaneçam juntos. Primeira coisa que acontece quando começa a haver conflito é cada um do seu lado. Enquanto que a ideia e a sugestão é exatamente o oposto. Há uma tendência de marido e mulher se afastarem um do outro em virtude de uma situação que pode estar acontecendo no casamento. Mas a sugestão é: permaneça junto com ele e não se afaste dele. Amém? Dele é aquele do seu cônjuge, tanto marido quanto mulher. Então essa é a primeira sugestão para que o seu casamento saia, ou esse momento de estresse que você pode estar passando, deixe de acontecer. Quando você pensa, eu vou me afastar, a sugestão é que você fique junto. Amém? A outra sugestão para vencer o estresse do seu casamento é vencer as tempestades juntos. Irmãos, todos nós, como eu disse há pouco, temos dificuldades, momentos da nossa vida onde as tempestades vêm. E elas vêm mesmo. E muitas vezes nós deixamos para o cônjuge resolver o problema. Nós deixamos e achamos que é a responsabilidade dele ou dela solucionar o problema. E o fato é que nós
eles se converteram na nossa igreja e vieram para lá e ele tinha um problema sério. Ele sempre teve, vamos ver comentando conosco, ele sempre teve esse problema. O problema dele sempre foi o emprego. Ele sempre não conseguia arrumar emprego. Ele é garçom e hoje também trabalha com empresa. Mas naquela época ele não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Então eles se viviam numa situação ruim, numa situação difícil, numa situação delicada. E para muita gente a solução seria: vamos, pai, olha, vai para o seu lado que eu vou para o meu lado. Essa seria a solução para muita gente. Mas ontem nós estávamos conversando e ele começou a comentar a respeito desse assunto comigo. Nós estamos falando, né? Nós passamos por muitas lutas, por dificuldades, nós vimos isso. Até o tempo que eles estavam conosco, nós vimos isso. E nós ajudamos aquilo que nós podíamos ajudar. Mas eles continuaram a passar por dificuldades. E estão juntos até hoje. Amém? Porque entenderam que o caminho não é a separação em meio às dificuldades. O caminho é vencer as tempestades juntos. Amém? Esse é o caminho. Outro item que pode desestressar o seu casamento é esse: ter um casamento nos moldes bíblicos. Tem gente que tem o seu casamento num padrão do mundo, e esse padrão do mundo é esse que eu acabei de dizer para você. Esse padrão onde é mais fácil, mais cômodo, mais simples, mais natural a gente se separar. Mas essa não é a solução de Deus para a sua vida, irmão. A solução de Deus para a sua vida é você ter o seu casamento nos moldes da palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala como nós devemos viver com os nossos cônjuges. A Bíblia nos ensina como nós temos que viver dentro do nosso casamento. O problema é que nós não queremos obedecer o que a Bíblia diz. E aí preferimos um padrão de facilidade que é esse: eu tenho direito de ser feliz. É o padrão do mundo. Eu tenho direito de ser feliz. Se eu não estou sendo feliz com essa pessoa, eu tenho direito de buscar alguém para ser feliz. Esse é o padrão do mundo. O padrão que o mundo impõe. E o jargão é esse: olha, se você for perguntar para muita gente, esse é o padrão. Rapaz, você tem o direito de ser feliz. Larga dela e vai para outra. E é isso que tem acontecido muitas e muitas vezes no meio da igreja. Infelizmente, temos ouvido o padrão do mundo ao invés de ouvirmos o padrão de Deus. E o padrão de Deus é aquele que pode desestressar o seu relacionamento conjugal. Amém? Também, outro desestressante é esse aqui, olha: encarar os desafios com uma comunicação aberta. Conversar com o seu cônjuge. Está passando por dificuldade, seja na sua empresa, seja onde for, onde você trabalha, está tendo dificuldades ali. Chega para o cônjuge, conversa com ele, expõe a situação. Hoje em dia as pessoas não mais se comunicam, principalmente no casamento. As pessoas não têm aquela abertura que deveriam ter dentro do relacionamento, e por causa disso acabam deixando com que a situação os leve para a separação. Então, comunicar-se de maneira aberta com o seu cônjuge. Está passando por dificuldades, está passando por problemas, está passando por situações difíceis, desafios. Converse com o cônjuge. Amém? Outro item: mostrar afeição, dizer declarações de amor. Isso parece também que não existe mais. No namoro é uma coisa, casou, e principalmente quando o tempo passa. Quando o tempo passa, esse negócio então acaba, ou ele desaparece, ou ele é muito raro de acontecer. Atitudes de carinho para com o cônjuge, palavras de amor para com o cônjuge. Quanto tempo faz que você não diz assim: eu te amo, meu bem? Provavelmente para alguns, muito mais do que para outros. Então vira para sua esposa agora e diz para ela assim: é verdade, hein? Diz assim: eu te amo, meu bem. Isso, não é mentira.
está com vergonha de falar. Vergonha de falar para o cônjuge que ama. Mas você não tinha vergonha quando você começou a namorar? Tinha? Vou aqui abrir um pouquinho. Só um pouquinho. Eu leio as cartas dos irmãos que receberam na graça. Leio todas. As que entram e as que vêm. As que saem e as que vêm. E todas elas têm assim, ó. Eu te amo. Todas. As que entram, das moças, esposas, e as que saem, tudo mais. Eu te amo. Você é a razão da minha vida. Você é tudo para mim. Sem você não consigo viver. Não é assim? No final, o tempo passa, casa, e aí já cessa essas palavras de amor, de carinho, gestos. Mas isso é o desestressante do seu relacionamento, amém? Você deve fazer isso, amém? Para que você não tenha problemas, comece a praticar essas coisas. Outro desestressante do seu casamento é esse aqui, olha. Cultivar uma mente positiva e agradecida. Como é que você encara o seu cônjuge? Você tem que olhar para ele de uma maneira positiva e tem que ser grato a ele. Tem gente que acha que o cônjuge faz a obrigação. Tem que fazer, porque é cônjuge, é marido, é mulher. Mas, irmão, começa a agradecer e começa a olhar de uma maneira positiva, amém? Em nome de Jesus. Outro item: planejar momentos para o casal. Nós temos que entender que se o seu relacionamento entrar na monotonia, ele vai ser o pior de todos os relacionamentos. Então você precisa planejar momentos juntos. Sentar com a sua esposa, com o seu marido, e começar a planejar, vamos fazer tal coisa juntos, tal dia, vamos fazer, nem que seja comer uma pipoca, amém? Mas momentos juntos. Isso é desestressante do casamento. Tem muita gente que não faz essas coisas e o casamento está à beira da ruína. E é algo tão simples de fazer, não precisa ter dinheiro. Obviamente, se você tem condições, você planeja algo maior. Mas se você não tem condições, planeja algo menor. Mas planeje algo. Esteja com o seu cônjuge, amém? Ache aqui, olha, momentos para o casal. Tem gente que tem filhos e os filhos se tornam tudo para eles. Obviamente que nós temos que cuidar dos nossos filhos. Mas o momento do casal é prioritário. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, hein? Pergunta verdadeira e resposta verdadeira, bem? Seu cônjuge e seu filho estão morrendo afogados. Você é um só. Está morrendo afogado lá, seu filho. Seu cônjuge está morrendo afogado lá. Quem que você vai salvar? Com certeza as mães disseram, meu filho. E com certeza os pais disseram, meu filho, assim eu me livro dela. Mas, irmão, a prioridade é a esposa. A prioridade é o cônjuge. É até meio utópico falar isso. Porque o nosso coração de pai e de mãe pensa de um jeito. Mas dentro do contexto de Deus, a prioridade da sua vida é o seu cônjuge. Amém? Não que os seus filhos não sejam prioridade. Mas se tiver que escolher, quem que você vai escolher? Ninguém quer responder lá de cá. Vamos lá de cá. Quem você vai escolher? Quem você vai salvar, irmão? Morreu os três, né?
ter um tempo com o seu cônjuge. Amém? É necessário, faz parte manter o seu relacionamento. Se você deixar essa situação acontecer, vai dar problema depois, ou se você não fizer essas coisas, né? Outro item, orar juntos. Tem-se uma dificuldade tão grande, nós temos visto isso. A gente conversa com pessoas e há uma dificuldade muito grande de marido orar com a esposa. Poucos são os maridos que oram com as suas esposas e as esposas oram com os seus maridos. Parece que isso não é hábito no meio da igreja. Isso é necessário. Orar juntos. Há muito mais poder na oração do casal do que na oração de um dos cônjuges. Então nós temos que começar a aprender. E é hábito. E se aprende. Se aprende como? Começando a fazer. Então nós temos que orar com o nosso cônjuge. Amém? Amém. Aqui, olhar os desafios como oportunidades de fortalecer o casamento. Como eu disse há pouco, todos nós passamos por dificuldades. Todos nós. Agora, como você encara aquela dificuldade? O cônjuge, o casal deve olhar o desafio como uma oportunidade de fortalecer o casamento. Amém? E por último, ou melhor, antepenúltimo, se o seu casamento não está bom, você deve buscar ajuda. Tem gente que espera a coisa explodir para depois se falar, ouvir conversar, ouvir buscar ajuda. Depois que explodiu, irmão, depois que estourou, para reunir os cavacos ou os pedaços, é muito mais difícil. Mas tem gente que acha que consegue lidar com a situação sozinho, e tem certos casos que não é assim que funciona. Tem que buscar ajuda. Amém? Obviamente não é buscar ajuda com qualquer pessoa. Se você for buscar ajuda com as pessoas do mundo, a orientação é sua área dele. É buscar ajuda com a pessoa certa. Amém? Não deixe o negócio chegar lá, todo explodir, para depois você correr atrás. Porque depois provavelmente não vai dar mais certo consertar. Mas enquanto isso não aconteceu, busque ajuda. Amém? E por último, ter um compromisso incondicional um com o outro, ou seja, ter uma aliança um com o outro. O que significa isso? Significa que eu não vou fazer a minha parte se ela fizer a dela. Entendeu ou não? Eu vou fazer a minha parte se ela não fizer a dela também. Isso é aliança. A gente tem uma noção de casamento como um contrato. E contrato é assim: você faz a sua parte, que a gente estabeleceu, e eu faço a minha parte. Se você não faz a sua parte, eu não estou obrigado a fazer a minha. Isso não é casamento. Isso é sociedade. Sociedade é baseada em contrato. Casamento não é sociedade, casamento é aliança. A aliança diz assim: olha, eu faço a minha parte, independente de você fazer a sua parte. É assim que a aliança diz. É ter um compromisso incondicional com o outro. É não esperar que o outro faça a parte dele para eu fazer a minha. É pelo contrário, é fazer a sua parte mesmo se o outro não fizer a dele. E quando a gente tem esse tipo de relacionamento, quando a gente entende que casamento não é sociedade civil, quando nós entendemos que casamento do ponto de vista de Deus é uma aliança que se firma entre um homem e uma mulher, independente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus olhasse você e ele como casamento, sociedade, em você faz a sua parte, eu faço a minha, se você não fizer a sua parte, eu não estou obrigado a fazer a minha, como é que você está ali hoje, meu irmão? Perdido. Se Deus olhasse para nós com base no contrato que nós fizemos com Ele, e nós não cumpríssemos a nossa parte, Ele não estaria obrigado a fazer a dele, mas Ele não tem esse conceito. O conceito de Deus para conosco é uma aliança. Ele faz, independente de eu fazer a minha parte, porque Ele me ama. Ele decidiu ter uma aliança comigo. Ele decidiu cumprir aquilo que Ele falou que ia fazer comigo, independente de eu fazer a minha parte.
Obviamente eu não estou falando que você pode viver a vida de pecado, não é isso que eu estou falando. O casamento é a mesma coisa. Quando você entende que você precisa ter um compromisso incondicional com o seu cônjuge, muda de figura, amém? Muda de figura, porque aí você vai fazer independente do outro. Isso se chama aliança. E essa noite, tem muita gente aqui passando por um estresse no casamento. Todos nós passamos, obviamente. Todos nós temos uns mais, outros menos, uns alguns momentos, outros mais momentos, mas nós todos temos situações onde há um estresse no casamento. A situação, quem sabe você pensou assim, eu já não estou mais aguentando. Quem sabe você pensou assim, olha, eu acho que eu entrei numa furada. Quem sabe você esteja tendo esse pensamento. Mas nessa noite Deus quer lhe mostrar que há possibilidades, amém? Há possibilidade de manter um relacionamento de acordo com o padrão de Deus. Há possibilidade de você realmente ter um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, que realmente vá fazer com que esse casamento seja até que a morte nos separe, amém, irmão? Então nessa noite eu quero finalizar com isso. Veja bem, você está aqui, eu não quero constranger você, não é esse o objetivo, obviamente não é. Mas como eu disse, todos nós temos dificuldades, amém? Então eu quero essa noite fazer uma renovação de aliança no nosso relacionamento, amém? Eu quero desafiar você, casado, cônjuge, né? Você, marido e mulher, fala assim, eu não sou casado com ele no civil, eu estou amaziado. Isso é casamento, irmão. Né? Casamento é isso. Casamento não é você estar lá assinando lá. Aquilo lá é burocracia. Casamento, do ponto de vista de Deus, teve relacionamento sexual, casou. Certo? É isso aí. Certo? Tá? Então, eu quero desafiar você esta noite a renovar a sua aliança. Amém? E se você deseja renovar a sua aliança com o seu cônjuge, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente, e nós vamos hoje renovar nossos votos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, você que deseja renovar seus votos com a sua esposa, com o seu marido, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Em nome de Jesus. A esposa tem que ir junto. Amém, irmãos?